Reflexão da palavra de Deus, e hoje nós vamos falar sobre a segunda igreja, que é a igreja de Esmirna. Estamos aqui numa série de mensagens de estudo sobre o livro de Apocalipse e creio que Jesus tem grandes coisas a tratar conosco nesses dias. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui diante da Tua presença, diante da Tua glória, onde nós podemos Te louvar e Te agradecer, Senhor querido, por termos esse coração aberto para aquilo que na qual o Senhor tem a nos ofertar, que é a Tua vontade, que é a Tua revelação e a iluminação, Senhor, da Tua palavra em nossos corações. Ó Espírito Santo, que Tu possas, Senhor, mostrar a nós aquilo que Tu queres, Senhor, e tratar conosco aquilo que Tu tem a nossas vidas, Pai. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Convido você, pode se assentar, vamos ler a Bíblia? Vamos ler Apocalipse, capítulo 2, verso de número 8 até o 11. Esses são versículos na qual nós iremos conversar hoje sobre esses versículos, e que quero já dizer de antemão que eu fui muito tratado, muito assim, refleti muitas coisas quanto a esses versículos na qual nós estaremos lendo aqui. Apocalipse capítulo 2, verso 8, tem como título a carta à igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia do que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Amém? Essas são as palavras de Jesus à igreja de Esmirna. Eu não sei se é um privilégio ou é uma grande responsabilidade o que nós vivemos aqui, ou o cenário que nós vivemos aqui da nossa nação. Ser crente ou ser cristão aqui na nossa nação, no Brasil, não só no Brasil, mas na América do Sul e na América do Norte, a igreja do Ocidente, nós ainda, não sei, ainda nós não somos perseguidos pela nossa fé. A nossa perseguição, que muitas vezes nós sofremos, são perseguições no mundo espiritual. Mas, assim, essa perseguição, ela ainda não está personificada, vamos dizer assim, no Estado ou nos governos na qual se estabelece, né? Mas, em muitas partes do mundo, no Oriente, em muitos países, por exemplo, Coreia do Norte, China, nos países islâmicos,
ser crente ali não é uma tarefa fácil. E por que eu digo isso? Porque esse é o cenário, a mesma realidade que essas pessoas nesses países vivem, era a realidade na qual os nossos irmãos em Esmirna estavam vivendo. A perseguição ali na cidade de Esmirna era uma perseguição cruel. Imagine você, por que eu estou dizendo? Vou contextualizar para que vocês possam entender. Imagina eu, pastor, e alguém chega aqui e diz: eu quero aceitar a Cristo como Salvador, eu quero me batizar. Eu, como pastor, teria a obrigação de chegar nessa pessoa e falar assim para essa pessoa: olha, você tem certeza disso? Porque você sabe, né, das implicações que você vai ter na sua vida se você seguir esse caminho, né? Aqui no Brasil a gente não tem esse problema. Aqui nesse Brasil a gente fala que é crente e está tudo certo. Tem postura de não crente e está tudo certo também. Mas em Esmirna não era assim. Em Esmirna, se você dissesse assim: eu sou crente, então você teria que prever ou colocar no papel as consequências na qual você teria que sofrer. Por exemplo, você perderia o seu dinheiro, você perderia a sua casa. Imagina, você se converteu, aí você entra no aplicativo, banco, conta bloqueada. Imagina, perdeu. E a qualquer momento, se alguém te denunciar, e pode ser um da sua família, é crente, os guardas poderiam te prender, te torturar, e não só torturar você, mas torturar os seus filhos, sua esposa, seu esposo, ao ponto de fazer um terrorismo psicológico na sua cabeça, fazendo de tudo para que você pudesse fazer a seguinte confissão: negar que Jesus é o Senhor da sua vida. E é muito interessante pensar na história dessa perseguição, porque a perseguição, ela é um resultado. Jesus falou que se vocês quiserem me seguir, o resultado da minha vida com vocês é a perseguição. O próprio Senhor foi perseguido, e por sermos seguidores do Senhor Jesus, nós também seríamos perseguidos. Jesus nunca prometeu riqueza, Jesus nunca prometeu um carro, Jesus nunca prometeu dinheiro para nós, Jesus nunca prometeu conforto para nós. Jesus sempre prometeu: você quer me seguir? Fundo novo na vida sua. Perseguição, vão te torturar. E quando a igreja nasce, em Atos capítulo 2, no capítulo 3, 4, já começa a perseguição da parte dos judeus. Os judeus começam a perseguir a igreja, até que eles levantam um homem chamado Saulo. Saulo era um perseguidor. Até aqui a perseguição era uma perseguição local e religiosa. Até que no ano 67, depois de Cristo, Nero, em uma das suas loucuras, ele coloca fogo em Roma. E por ele estar pressionado politicamente, ele então coloca a culpa nos cristãos. Então, até ali a perseguição era os judeus. Agora a perseguição ficou mais séria, porque agora é o Estado, a política, o Estado, o imperador que ordena a perseguição aos cristãos. E por quê? Qual é o motivo? Isso é algo que quase não se fala. Qual que é o motivo dessa perseguição? Porque nós cristãos, nós dizemos que Jesus é o quê? É o Senhor. Paulo, ele escreve a igreja de Roma, né? Aquele que confessar que Jesus é o Senhor
será salvo. E a palavra Senhor, hoje a palavra Senhor está meio, vamos dizer assim, ela é usada em outras coisas. Mas na época do Novo Testamento, só tinha uma pessoa que você poderia chamar de Senhor: o imperador. Então, quando o cristão ele dizia que Jesus é o Senhor, ele meio que, os romanos começaram a entender que essa pessoa estava traindo, se rebelando contra Roma. Por isso que os cristãos, eles em todo, nos 300 anos na nossa era, os 300 primeiros anos do nosso calendário, os cristãos eles foram perseguidos. Sempre teve momentos de perseguição e momentos de paz. Aqui, na época de João, o imperador era Domiciano. E o Domiciano estava perseguindo a igreja. Ele quase acabou com a igreja. Nós já vimos isso no capítulo 1, lá na introdução ao livro de Apocalipse. E a cidade de Esmirna era uma cidade na qual tinha o orgulho de ser fiel a Roma. Antes até de Roma ser império, Esmirna era uma cidade que era fiel a Roma, que fizeram aliança com Roma. Esmirna era uma cidade rica, muito rica, e também era uma cidade em que até hoje existe a Turquia, você pode visitar a cidade de Esmirna. Então a perseguição ali nessa cidade era uma perseguição ferrenha. A igreja ali de Esmirna estava sofrendo uma perseguição terrível. E essa perseguição, irmãos, era uma perseguição de 3 formas: tribulação, Jesus fala aqui, conhece as suas aflições, tribulação. Segundo, a pobreza. Por quê? Ser crente em Esmirna era uma cidade rica, mas ser crente em Esmirna era sinal de pobreza. Por quê? Porque a partir do momento em que na qual você decidiu que você ia seguir a Cristo, você já ficava pobre. Você não tinha mais dinheiro. Imagina a situação que você está hoje. A gente é meio classe média para baixo. Agora você imagina, pastor Nicolau, seguiu, eu aceito a Jesus como Salvador. Pronto, perdeu tudo. Ficou pobre. Bloqueou tudo para você. Você não tem mais aonde correr. E aí? Como é que faz? Você tem filho para criar. Sim? Então, num cenário como esse, talvez nós iríamos imaginar que seria impossível ser crente. Então, a primeira forma de perseguição, aflição, tribulação. Segunda forma era a pobreza. E a terceira forma, irmãos, era a blasfêmia ou a difamação. Porque o que os romanos falavam dos cristãos? Eles falavam o seguinte: os cristãos, eles eram canibais. Tinha essa fama de canibal. Por quê? Porque eles celebravam uma cerimônia dizendo que eles participariam do corpo e do sangue de Cristo. Então tinha essa fama: vamos perseguir eles porque eles são um povo canibal. Outra fama também, os cristãos aqui, muita gente falava que os cristãos eles eram imorais, porque tinha uma festa chamada Festa Ágape, em que na qual eles tinham um relacionamento sexual com todo mundo nessa festa. Outra coisa também, os cristãos eram conhecidos como um povo ateu. Olha só que coisa interessante, porque na concepção de Roma e dos gregos, o ateu é aquele que não acredita nos deuses. Então tinha essa fama, vamos dizer assim, essa difamação. Então a igreja, ela era perseguida por essas 3 formas. Já tinha a tribulação, que era para ter mesmo, Segundo, perdia tudo, situação econômica.
E terceiro, difamação. Ali nós temos uma figura aqui também, que essa difamação, ela vinha dos judeus. Porque o judeu aqui, esse menino, o que ele fazia? Ele entregava quem era crente e quem não era. Por isso que Jesus ele chama, antes, a sinagoga de Satanás. É muito interessante pensar nisso, irmãos, porque tem muita gente que pensa que, quando lê esse texto, que conhece a blasfêmia que dizem judeus, mas não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. Tem muita gente que pensa que ali tinha uma sinagoga voltada para Satanás. Não. Na verdade, irmãos, esse Satanás aqui, ele é Satanás da Bíblia, não é nome. Muita gente que acha que Satanás é nome, Não é nome, é um título. Satã, opositor, adversário. Lógico que o diabo é o nosso adversário, por isso que a gente chama ele de Satanás, porque ele é o nosso adversário, E esse Satanás, olha só, irmão, os judeus se tornaram, estavam tendo uma postura de Satanás. Então essas são as explicações assim gerais, para que você possa entender o que essa carta quer dizer. Então vamos lá, vamos ler versículo por versículo, e você vai começar a entender tudo isso que eu estou mencionando aqui. Quero também dar a paz do Senhor para os irmãos que estão nos assistindo aqui no nosso canal, aqui no Instagram. Que Deus abençoe a cada um de vocês, e vocês que vão nos ver depois também, que Deus os abençoe. Então vamos lá. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve. Nós já falamos aqui que o anjo é a referência à liderança espiritual da igreja, E olha só como que Jesus ele se apresenta a essa igreja, porque ele já começa a tratar de uma realidade. Essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, e que morreu e tornou a viver. A ameaça da morte era algo constante nessa igreja. Então, você é cristão, você sabia que a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer instante, alguém poderia entrar aqui e no mínimo, matar cada um de nós. E olha só o que Jesus, as primeiras palavras de Jesus é que ele é o primeiro e o último, e que morreu e tornou a viver. Irmãos, essa igreja divina, ela ela é muito conflitante com o que nós pensamos o que é uma vida com Deus. Por quê, irmãos? Porque essa igreja, ela sabia de algo que nós muitas vezes custamos a saber. Eu não sei se você já se perguntou por que muitos irmãos se convertem nesses países e perdem tudo, é verdade. E eles se convertem, e se você vê alguns vídeos, se você vê algumas reportagens, você vai ver que o semblante deles não é um semblante de tristeza, não é um semblante, embora o sofrimento é muito grande, mas não é um semblante de melancolia, mas é um semblante de alegria. E é interessante isso, porque são irmãos que vivem e a realidade da morte todos os dias e todas as horas. Diferente de nós, em que na qual nós valorizamos mais a nossa vida e não pensamos na morte. Não pensamos na morte. Nós não pensamos na eternidade.
Nós temos dificuldade de pensar na eternidade, porque o que nós buscamos e queremos muitas vezes é que Deus nos dê todo o conforto possível. Então nós queremos que Deus nos dê felicidade, não é isso que se prega? Vem aqui na igreja, aceita Jesus e o seu sofrimento vai acabar. Não é isso que a gente prega muitas vezes? Vem aqui, sonhe bastante, que Deus cumpra todos os seus desejos, né? E que faça isso, e que faça aquilo. Essas são as mensagens que nós gostamos de ouvir. Mas a mensagem que Jesus tem para essa igreja é o seguinte: olha, fiquem tranquilos, eu sou o primeiro e o último. Eu morri e tornei a viver. Por que Jesus fala isso para essa igreja? Porque Jesus está dizendo o seguinte: olha, o mesmo caminho que eu fiz, vocês estão seguindo. Muito interessante pensar nisso, porque o que Jesus fala para uma multidão? Jesus fala assim para a multidão: aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Jesus não promete prosperidade para ninguém. Jesus não promete coisas boas para ninguém. Jesus promete: quer vir após mim? Então prepara, esteja pronto, porque o meu caminho é o caminho da cruz. E o caminho da cruz é o seguinte: eu morri, mas no terceiro dia eu ressuscitei. Glória a Deus. É esse o nosso caminho. Irmão, sabe o que está faltando para nós hoje? Está faltando nós morrermos. A igreja precisa morrer. Morrer para o mundo. A gente precisa morrer para as coisas do mundo. Nós ainda não morremos. Nós ainda queremos viver aqui na igreja pensando de como o mundo vai encarar a nossa postura aqui na igreja. E nós muitas vezes ficamos com vergonha. Irmão, olha só, às vezes nós temos vergonha de falar que nós somos crentes. A gente chega numa conversa, numa roda, e a pessoa diz: você é crente? A gente diz: nós somos. Assim, né? Dá aquela risadinha, né? Não! Agora imagina, você será, e essa postura que esses nossos irmãos estavam tendo aqui, e que muitos desses nossos irmãos têm nesses países, em que a perseguição é ferrenha, eu me pergunto, eu comecei a estudar isso aqui, eu perguntei para mim: será que eu tenho a mesma atitude que esses irmãos têm? Será que eu seria tão fiel assim a Jesus, ao ponto de não se importar? Pode bloquear o dia, pode tirar tudo. Aliás, pode tirar até minha vida. Será que eu tenho essa atitude? É essa atitude que Jesus espera de nós. E se tem uma morte honrosa, às vezes, eu não sei se você já discutiu como que você quer morrer. Já parou para pensar como você quer morrer? Tem muita gente que fala assim, né? Eu quero morrer dormindo. Né? Não é? Tem muita gente que fala isso, né? Irmão, se tem uma morte honrosa, é morrer por Cristo. Porque tem a coroa da vida. Tem uma coroa específica para aqueles que morreram em nome de Jesus. Coroa da vida. Para a gente pensar, irmão, vocês que escolheram o livro de Apocalipse. Eu queria estudar Salmos. Mas vocês querem estudar Apocalipse? Olha a mensagem que está aqui para nós nessa noite. Olha essa bomba que está aqui, né? Nós temos que resolver isso aí para nós. Qual é a reflexão que nós temos que ter aqui? Será que a minha... Porque a gente fala hoje, não está fácil eu pegar a Bíblia e falar que é crente. Mas se o governo mudar, e se o governo faz um decreto: não pode, vai ter culto nessa noite, está proibido. Quem for pego fazendo culto vai ser preso. Quem for pego seguindo a Jesus
vai ser condenado, vai perder dinheiro, vai ser mandado embora do serviço. E aí? Será que nós estamos preparados? Começando por mim, tá? Será que eu estou preparado para essa realidade? Ou a gente tem que ficar tampando o sol com a peneira, como a gente está tampando? Porque é isso, irmãos, que é essa postura que Jesus requer de nós. Aliás, domingo, agora, eu perguntei para o Thales quantas pessoas tinha aqui na igreja. O Thales falou para mim, 85. Se tivesse perseguição, será que essas 85 pessoas estariam aqui cultuando a Deus? Será que você estaria aqui cultuando a Deus? Ou estaria escondido, com medo? Então, Jesus está dizendo, olha, eu sou o primeiro e o último que morreu e tornou a viver. Jesus está dizendo, você é a igreja de Divina, vocês não se assustem com o que está acontecendo, porque o mesmo caminho que eu fiz, que eu trilhei aqui nessa terra, vocês também estão trilhando, vocês também estão caminhando. E olha só, conheça as suas obras, conheça as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Eu conheço o que você está passando, eu sei o que você está sofrendo, porque quando eu estive aqui na terra, eu também sofri, também me perseguiram, e vocês perderam tudo. Mas imagina você numa cidade rica como a de Minas, imagina você numa cidade rica que é São José dos Campos, e você perder tudo por amor ao Evangelho, ficou pobre. Mas olha só como que a avaliação de Deus, ela é diferente da nossa avaliação. Porque enquanto que para muitos nós perdemos tudo, nós ficamos pobres. Coitado do Thales, por exemplo, era rico, aceitou Jesus e ficou pobre. Coitado do Wesley, aceitou Jesus e ficou pobre, todo mundo falando. Mas na visão de Deus é o contrário. Tem uma parábola de Jesus que fala assim, que tinha um homem, Jesus conta essa parábola, que tinha um homem que encontrou uma joia, uma pérola, e ele enterrou na terra. E ele foi lá e vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele terreno, porque ele enterrou aquela pérola. O reino de Deus é a pérola. Sabe, irmãos, o que está faltando em nós hoje, além de uma postura que nós não temos, eu reconheço, nós não temos essa postura, estamos muito aquém daquilo que Jesus espera de nós, é o valor da riqueza da eternidade. O que faz uma pessoa, irmão, eu fiquei me perguntando, o que faz uma pessoa querer renunciar a própria vida para seguir Jesus? Porque ele entendeu que encontrou uma riqueza muito grande, e essa riqueza que ele encontrou é uma riqueza que vai além da vida dele. É uma riqueza que vai tanto além da vida dele, e que se ele morrer agora, ele não fica preocupado, porque ele já encontrou a eternidade. Eu tive o primeiro conflito com isso, irmãos, alguns anos atrás, quando eu estava congregando ali no Santinês. Eu estava congregando ali no Santinês, e era um grupo de missões, e os jovens lá no Santinês, eles estavam fazendo um trabalho muito interessante, que em cada departamento, todo grupo de missões, estava encarregado de falar de um país. Então, qual que era o trabalho lá? Era o seguinte, pegar o país, escrever como que é o país, como que é a igreja nesse país, conhecer o país, né? E os jovens, eles pegaram um país chamado Coreia do Norte. E eles pegaram o menino depois da escola bíblica dominical e falaram, nós vamos fazer um trabalho aqui com
Então vamos falar da Coreia do Norte. E nós vamos pedir para você orar. Estamos escalando você no culto para você fazer uma oração com o povo da igreja para interceder pelos nossos irmãos da Coreia do Norte. Amém. Chegou no culto, irmãos. Eles apresentaram no telão aqui, né, os vídeos. E nesses vídeos, eles apresentaram todos. O primeiro vídeo é de irmãos coreanos cultuando a Deus, sabe aonde? No esgoto, em cavernas. E uma coisa que me impactou bastante é que eles não tinham uma Bíblia inteira, nem nós temos aqui. Não, dá uma tristeza muito grande quando eu olho aquele armário ali, tem um monte de Bíblia ali, ó. Tudo Bíblia abandonada. Ali, na Coreia do Norte, era uma folha só, uma folha dessa aqui, ó. E eles com alegria, cultuando a Deus. Sabe, alegria. Nem parecia que eles estavam na Coreia do Norte. Nem parecia. E no segundo vídeo, eles estavam falando sobre como que é a perseguição daquele país. Os professores são treinados a perguntar para as crianças: oh, seu pai tem um livro preto lá? É a criança, na inocência, fala: ah, meu pai tem. No outro dia o guarda vai lá revistar a casa, se pegar um livro preto, que é a Bíblia, prende todo mundo, perseguição, perdem tudo, vão para campos de concentração. No campo de concentrações, a pessoa que é presa por ser cristão, olha o crime, ser cristão. Você pensa que tem vida fácil lá? Não. Lá eles esperam os presos comerem, e o resto, o cristão come. E eu comecei a olhar para aquela realidade, eu comecei, irmãos, a chorar copiosamente. Não por eles, por mim. E pela realidade que nós vivemos aqui no Brasil. Porque enquanto lá eles se reúnem para fazer um culto com uma folha de Bíblia. Irmão, hoje é sexta-feira, jogo do Brasil, o Brasil perdeu. Muitas pessoas ficaram na folga. Cadê esse culto? A gente chega na petulância de falar assim: ah, hoje eu não vou no culto porque eu estou cansado. A gente chega numa petulância também de falar assim: ah, eu não leio a Bíblia porque a Bíblia é muito difícil. E compra uma Bíblia, duas Bíblias, três Bíblias, Bíblia de todo qualquer tamanho, Bíblia de tudo qualquer cor, Bíblia de tudo qualquer estudo que você pode imaginar. Hoje nós temos liberdade, aqui no Brasil pelo menos, nós temos liberdade de pegar uma caixa de som aqui, ó, e ir lá na rua, lá, ó, pregar o Evangelho, e ninguém vai nos prender por isso. E cadê? Por que nós não estamos fazendo isso? Por que nós não valorizamos o que nós estamos fazendo aqui? Será que é preciso perder a liberdade para a gente valorizar? Será que é preciso nós sermos proibidos de fazer certas coisas para a gente começar a acordar para a vida? Irmãos, a pandemia foi isso. A pandemia teve um desafio muito grande para a igreja, porque igrejas não puderam fazer o seu culto. Não é por causa de perseguição, não, porque foi uma restrição do Estado, precisava fazer mesmo. Concordo plenamente com tudo que aconteceu. Mas vocês já começaram a sentir? Irmãos, eu lembro que eu estava me sentindo desviado, porque não tinha comigo, tinha que assistir tudo pelo celular, né? Mas, meu Deus, será que eu estou desviado? Não, né? Ficava pensando em casa, ficava meio incomodado até, né? Mas você vê, agora você imagina o Estado falar: não vai ter culto mais. Não é por causa de pandemia, não vai ter culto porque eu não quero ter culto. E aí? E a pergunta é: será que nós somos ricos?
Porque essa igreja perdeu tudo. Mas na visão de Jesus era rica. Diferente de uma outra igreja que nós vamos estudar, que é uma igreja rica, a igreja de Laodiceia, nós vamos estudar. Mas Jesus falou, vocês são pobres. Que igreja que nós estamos mais assemelhados? Será que a igreja nos discrimina? Será que Jesus olha para mim e diz, Saulo, você é rico? Ou Jesus fala para mim, você é pobre? Ó, tem tudo aqui disponível. E sabe o que é a tristeza pior? Que não é uma riqueza indisponível. É uma riqueza acessível. Qualquer um pode ter. Só que nós não fazemos conta disso. Porque o que nós queremos, sabe o que acontece conosco, irmão? Eu vou falar a real para vocês. Nós estamos encantados com as coisas dessa terra. Aquele hino que nós cantamos, hino 36, é uma mentira. Passarinhos, belas cores, querem me encantar, mas são terras fãs explantores. Eu quero meu lar. Eu canto uma mentira, porque não é isso que eu vivo. Eu quero passar. Eu quero a glória dessa terra. Eu quero ter um carro bom, eu quero ter uma casa. Eu quero isso aqui. Irmãos, eu não estou dizendo que você não pode ter um carro, você não pode ter uma casa. O que eu estou dizendo é que isso não é o nosso objetivo. Nós não devemos prender a nossa vida com as coisas dessa terra, porque as coisas dessa terra são passageiras. Olha só o que aconteceu agora hoje. Todo mundo confiando na seleção. A seleção perdeu. Cadê a alegria? Passou. Tudo é passageiro, tudo passa. Mas a eternidade não. Será que nós estamos prontos para a eternidade? Às vezes a gente fica pensando assim, Jesus nem que poderia voltar logo, mas Jesus não volta porque Ele tem misericórdia de nós, irmãos. Ele tem misericórdia de nós, porque se Ele voltar hoje, eu não sei qual é a porcentagem, mas 1% vai. A maioria fica. E aí, tristeza ainda, hein? A maioria fica e o culto continua. O congresso continua, tudo continua. Não vai ficar ninguém, nossa, não, vai continuar. Mas Jesus já voltou faz tempo. Porque a igreja não está despertada. Nós não estamos despertando para as coisas que estão acontecendo. Irmão, nós estamos vivendo os últimos dias. Olha os sinais que estão acontecendo por aí. Então, a igreja de Minas é uma igreja rica. Conheça a blasfêmia do que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Ou seja, esses judeus, eles estavam tendo uma postura de Satanás. O que é que Satanás faz? Como ele é conhecido? Acusador. Em Apocalipse mesmo está dizendo que foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos. Ele é acusador. Esses judeus estavam fazendo o papel de Satanás, acusando o povo de Deus, entregando o povo de Deus para o império de Deus. Por isso que Jesus fala, não são judeus, mas eles são da sinagoga de Satanás. Irmãos, mais uma coisa, irmão, é o livro do Apocalipse, não se assuste. Você sabia que tem muito crente fazendo o papel de Satanás? Sabia disso? Porque ele só acusa. Fulano está em pecado. Fulano está assim. Pastor, você precisa disciplinar o ciclano, porque o ciclano está em adultério. Pastor, vai lá atrás lá da Beltrana lá, porque a Beltrana lá está em acusador. Irmão, o nosso papel não é acusar. O nosso papel não é acusar. O nosso papel é amar.
nosso papel é curar as pessoas. Esse é o nosso papel. O papel da igreja é isso, é tratar as pessoas. Mas nós, muitas vezes, nós vivemos muitas vezes um ambiente do pode, não pode, e selecionamos as pessoas, marcamos as pessoas, e muitas vezes expulsamos as pessoas do nosso meio, por serem diferentes de nós, por não andar de acordo com a minha cartilha, não andar conforme a cartilha que nós muitas vezes imaginamos, sendo que muitas vezes, irmãos, nós estamos mais errados. Nem nós mesmos conseguimos cumprir a cartilha que muitas vezes a gente fala que tem que cumprir. Sabe o que está faltando hoje na igreja? Misericórdia. Nós precisamos exercer, irmãos, esse dom de misericórdia, de entender o irmão, de chorar com o irmão. Se o irmão está passando por uma luta, se a irmã está passando por uma luta, não é julgando, não é falando, por que você fez? Não, é entendendo, é compreendendo, é ouvindo, é amando, é tolerando, é abraçando, é orando. É isso que nós temos que entender, é isso que nós temos que praticar. E Jesus dá um alerta: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Ou seja, Jesus está dizendo, vocês vão sofrer mais ainda, porque o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Jesus, olha só como que Jesus é, né? Jesus bem que poderia falar assim: olha, fiquem tranquilos, eu vou mandar o anjo aí, e o anjo vai acabar com a perseguição. É isso que ele fala. Jesus fala: vai vir mais ainda. Vai vir mais um louco aí. O diabo lançarão vocês na prisão para prová-los. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Ou seja, vocês já estão sofrendo, vão sofrer mais ainda. Imagina, irmão, se eu pregar isso em culto comigo. Imagina eu chegar para o povo e falar assim: ó, irmão, a gente sofrimento aí, hein? Quem quer aceitar Jesus? Quer aceitar Jesus? Vai sofrer mais ainda. E aí? O povo faz? Vai embora, né? Pô, estou aqui procurando um alívio e agora eu tenho que ir embora porque vou sofrer mais ainda. Não, gente, não é o que acontece. Olhe para a sua experiência pessoal e você começa a perceber: no dia que você aceitou Jesus, a sua vida melhorou ou piorou? Quando você começou a andar sério com Deus, sua vida melhorou ou piorou? A minha piorou. Piora. Porque começa a acontecer umas coisas que não é de Deus, é coisa espiritual que acontece. É pessoas que viram a cara para você, que antes era sua amiga, e viraram a cara para você. Até a sua própria família. E olha o batata na vida. Olha o crente na vida. Agora virou crente, agora está com essa história de igreja, virar crente, falar de Deus. Aí, você conhece o Papo Tri? É pastor, ó. Você conhece o Papo Tri? Ainda vem aqui falar de Jesus para mim. Não é isso? Não é, ô Leonor? E aí, mas eu não aí, rapaz. Vamos sair daqui. Não é assim que acontece? Piora. Sábado, né? O pastor Adriel, né? O irmão Adriel falou uma coisa bem interessante. Que ele chegou para o professor e falou, né? Ó, eu não concordo. O que o professor começou a fazer? Vou discutir com você. Não, o professor perseguia ele, dá 0 para ele. E aí? E Jesus só está dizendo aqui, irmão. Olha o que ele está falando aqui. Olha, não tenham medo do que vocês estão
algum de vocês morrerem, não desanime, seja fiel até a morte, e eu vou dar a coroa da vida. Vou dar a coroa da vida, irmãos. E essa coroa da vida é uma premiação. Existem premiações lá no céu. Premiações. Muitas pessoas vão ganhar lá no céu. E uma das premiações que nós vamos ter no céu é aqueles que foram fiéis a Jesus até a morte. Passaram pela morte. Enfrentaram a morte por causa de Jesus. Não negaram o nome de Jesus. Fizeram de tudo para essa pessoa negar o nome de Jesus, e essa pessoa não negou. Pergunta para mim e para você, como está a sua vida hoje? Sua vida cristã hoje? Sua vida com Deus hoje? Se alguém chegar para você e apontar uma arma para você e dizer, você só vai viver se você negar, você negaria ou você não negaria e morreria? Como é que está? Irmãos, é sério. É sério. E é interessante aqui um texto, né? O diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los. Quando eu li esse versículo, eu pensei em Jó. Tem muita gente que tem medo do livro de Apocalipse. Eu não tenho medo do livro de Apocalipse. Eu acho o livro de Apocalipse muito difícil. E a mensagem deles, vocês estão vendo, estão percebendo que a mensagem deles não está boa para a gente hoje, né? Mas o livro que eu mais tenho medo é o livro de Jó. Eu tenho medo do livro de Jó, não de Apocalipse. Você sabe por quê? Porque olha o que acontece no livro de Jó. Deus está lá no céu, o diabo veio. O que o diabo está fazendo lá no céu, não me pergunta, eu fiz essa pergunta comigo. Mas o diabo tem livre acesso ao céu, a Bíblia fala que tem. Aí chega lá no céu, e Deus chega para tirar o diabo. Conhece a história de Jó, né? O que conta essa história de Jó? Deus chega para o diabo, e ele não fala da guerra da Ucrânia, não fala da Copa do Mundo, não fala quem que é o presidente do Brasil, não. Olha o assunto. E o meu servo Jó? E a postura dele? Existe um homem mais justo, mais reto, mais justo que ele. Aí o diabo fala, bem, Senhor, tira tudo dele. Você vai ver que o negócio não para. Essa fé que ele tem aí, que ele fala que tem, vai parar, vai desviar na hora. E o que Deus fala? O que eu espero que Deus fale? Eu esperava que Deus falasse assim, não toca no meu profeta. Não é isso que a gente fala? Não toca na menina nos meus olhos. Não é isso que a gente espera? Mas o que Deus faz? Pode ir. Pode tocar. Só não toca na vida dele. É o diabo ainda, tá? Tirar tudo dele. Ele não vai se ver. Aí depois, não. Tem a primeira e tem a segunda conversa. E a volta lá de novo. Deus fala, e aí? Foi fiel? Deus. Toca na saúde dele, você não vai ver. Pele por pele, osso por osso. Você não vai ver que ele vai te blasfemar e não vai negar o teu nome. Então pode tocar, só não tira a vida dele. Irmão, nós precisamos entender. É bem assim, conflitante. Eu não sei qual é a imagem que você tem do diabo. Mas o diabo não é o rival de Deus. Porque tem muita gente que pensa que o diabo é tão poderoso que ele é rival de Deus, e Deus luta com o diabo luta com... Não. O diabo, ele é um agente controlado por Deus. Deus é tão soberano, tão sublime, tão alto, tão, que o diabo não tem poder de combater. O diabo, ele é o nosso adversário. Meu adversário, seu adversário. Mas adversário de Deus, ele não consegue combater Deus, porque Deus é muito poderoso. Pois não, Fabiano? Eu aprendi que Deus,
Ele é rival nessa parte, né? Só que o que muitas pessoas muitas vezes imaginam é que existe esse dualismo, né? Deus e o diabo. Não tem. Deus, ele é tão Deus, ele é tão soberano, ele é tão grandioso, ele é tão maravilhoso, que até o diabo tem limite. Porque Deus coloca limite no diabo. Isso é algo para a gente, meu Deus, bagunçar a nossa cabeça, mas é o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia apresenta para nós, né? Então o diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. E para a gente começar a encerrar, verso 11: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Em algumas versões está: não sofrerá o dano da segunda morte. O que é essa segunda morte? Então eu convido você a ir lá no final do Apocalipse, Apocalipse capítulo 20. Não sei se mesmo, né? Vamos ver, ó, Apocalipse capítulo 20, verso 6. Verso 6. E depois nós vamos ler o verso 11. Olha só o que diz esse texto. Todo mundo achou? Apocalipse 20, verso 6. Felizes ou bem-aventurados e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Verso 11. Verso 11. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado. E a terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. E vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. E o outro livro foi aberto, o livro da vida. E os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago do fogo. O lago do fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Lago de fogo. No original grego, esse lago de fogo é Geena. A palavra grega é Geena. Geena era o lugar em Jerusalém onde o povo queimava lixo. Hoje, quando você joga o lixo fora, vem o caminhão pega esse lixo e joga lá no aterro. Por quê? Porque hoje, embora isso ecologicamente seja muito errado, eles aterram o lixo, né? Pega o caminhão lá e fica aterrando o lixo, né? Na época de Jesus, na época do Novo Testamento, em Jerusalém, não era assim. Eles recolhiam o lixo e era um lugar na qual eles armavam uma grande fogueira e queimavam esses lixos. Entende? Ó. Então, quando Jesus ele promete para a igreja de Firmina: olha, vocês não sofrerão, ao que vencer, vocês não sofrerão o dano da segunda morte. A segunda morte é essa. Porque a primeira morte
eles já estavam sofrendo, que é a nossa morte física. Mas vai existir uma segunda morte, que é a morte desse lago de fogo. E é muito. Nós vamos estudar esse texto, capítulo 21 do Apocalipse, então nós vamos falar, né? É muito interessante que depois do milênio haverá um julgamento para toda a humanidade. E o grande juiz que vai estar nesse trono branco vai ter dois livros: o livro da vida e o livro da morte. E todo ser humano, desde Adão até o último que viver, vai ser julgado conforme as suas obras. Vai ser julgado conforme as suas obras. Aí os irmãos vão entender o mistério da igreja, porque a igreja ela não passará por esse julgamento. Quem é igreja não vai passar por esse julgamento. Só vai passar por esse julgamento aquelas pessoas em que na qual não fizeram parte da igreja. Entendeu? Estão entendendo o mistério? O mistério aqui. E lá para frente nós vamos começar a compreender que mistério que é esse. Mas, na primeira vista, serão homens e mulheres que viveram nesse tempo. Todos os tempos da humanidade. E eles passarão por esses julgamentos, vão ser julgados por ele. E aquele que não foi encontrado no livro da vida, é interessante que o livro do Apocalipse, João vai falando, né? Que o mar entregou os seus mortos, a morte entregou os seus mortos, e o Hades entregou os seus mortos. 3 lugares: mar, morte e Hades. Hades é o lugar onde vai a alma da pessoa. Por exemplo, a pessoa morreu hoje, a alma vai para esse lugar. Há quem diga que tem 2 compartimentos: tem o seio de Abraão, tem um grande abismo, e tem um lugar onde ficam os ímpios, de acordo com a parábola do Lázaro. Então, a gente tem todo esse entendimento teológico, mas são entendimentos teológicos. Mas o certo é que nesse lugar é que vai as almas das pessoas. Então, hoje, os irmãos entenderem, hoje a gente imagina o inferno, né? O fogo, o diabo lá, pegando a lança. Não, esquece isso aí é coisa da Idade Média. O inferno ainda não foi inaugurado. Então, quando Jesus ele fala assim, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, a palavra inferno que Jesus está usando aqui é o Hades, ou seja, a sepultura, entendeu? Lugar dos mortos. Então, a igreja onde ela vai, ela leva vida, ela gera a vida das pessoas. Irmãos, eu fiquei muito feliz. Por que eu estou assim, maravilhado por igreja? Igreja é um lugar muito complicado também. É um lugar onde você é muito machucado, você é muito julgado às vezes, mas também é um lugar maravilhoso, porque é um lugar que recupera pessoas, né? Nós ouvimos aqui o testemunho do irmão Paulo,